Obrigada. Podem se sentar. É sempre uma responsabilidade mesmo. Tá melhor? Alô? Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Acho que esse está melhor. Deixa eu desligar esse. Bom dia, igreja, agora. Vocês estão bem? O louvor foi lindo, super propício para a palavra de hoje. Essa atmosfera que Deus vai realmente criar para nós, vai nos fazer sair daqui hoje mais comprometidos, mais vigilantes, mais atentos como igreja. E acho que é tudo preparado por Ele, num dia de ceia, que é um dia de nos aproximarmos de Deus de uma forma diferente, aquele olhar nos olhos de Jesus. Quem ministrou a palavra da célula com aquele louvor? E ao partir o pão, alguém aqui? Os nossos olhos se abrem, olha lá. E reconhecemos quem tu és. Foi linda a palavra do pastor Sérgio, cadê ele? Está por aí que eu já vi. Ah, está dando aula. Ele, enfim, ele pregou sobre o caminho de Emaús e falou que aqueles discípulos só reconheceram Jesus quando sentaram na mesa e partiram o pão com ele. Ele vinha caminhando com os discípulos e eles não o reconheciam até que eles sentam na mesa. Aquele tempo de, sabe, quando a gente senta, a gente se acalma e olha nos olhos, né? E quando você olha no olho, você vê tanta coisa. Eu vi tanta gente aqui hoje, para falar a verdade, eu não olhei no olho de ninguém. Mas se eu parar agora e olhar no seu, pastor Sérgio, que eu estava te procurando, agora você chegou. E a gente ficar um tempinho se olhando, a gente vai poder enxergar tanta coisa um no outro. Né? Se naquele olhar tem alegria, e essa aproximação, que a gente fez esse paralelo aqui com o Sérgio, podia ser com qualquer um de vocês, tem que acontecer também a nível espiritual com o nosso Deus, com Jesus. E hoje é um dia de ceia. Ele fala, celebre para sempre, em memória de mim, até que eu venha. E essa semana, para mim, assim, foi uma semana, eu sou muito sensível, né, a notícias, eu sou bastante emocional. E essas últimas notícias da guerra contra Israel e Irã, entre Israel e Irã, realmente tomaram assim minha mente, meu coração, porque a gente há muitos anos tem uma relação com Israel de muito amor, muito, muito, assim. Tem a Igreja El Shaddai, esse nome não é acaso, né? No início eu achava que esse nome aí era uma seita japonesa, tipo Seishonoye, quando eu cheguei na igreja, alguém me falou, eu falei, mas não é uma igreja cristã, é El Shaddai, o que é isso? E aí fomos entendendo, entrando nesse universo, nada foi acaso. E Deus preparou mesmo para que a igreja El Shaddai, com esse nome, com essa marca, que para quem está aqui pela primeira vez, El Shaddai é um dos nomes de Deus descritos aqui na palavra de Deus. Toda a Bíblia cristã tem ali, nos primeiros livros da Bíblia, a citação de Deus com vários nomes. E El Shaddai aparece como Deus Todo-Poderoso, provedor. E a nossa relação com Israel sempre foi maravilhosa. Deus preparou esse caminho mesmo. El Shaddai, nossa igreja, tinha esse chamado de muito antes do que muitas igrejas, porque eu acho que hoje esse véu se rasgou. Muita gente tem essa revelação da conexão entre a Igreja de Cristo e Israel, o povo judeu. Hoje se consegue, de uma forma muito mais simples, fazer essa conexão. As igrejas estão ensinando isso, mas naquela época não existia essa revelação. Era quase que uma coisa impossível. Então, durante muitos anos na Igreja El Shaddai, lá do Ipiranga, nós tínhamos uma bandeira de Jerusalém e uma bandeira de Israel no altar. E isso já criou muito caso. Até pessoas que eram convidadas para ir numa igreja cristã, eram árabes e entravam. Poxa, uma bandeira de Israel, estão brincando, isso aqui é o quê? E até um dia um judeu, uma pessoa falou, olha,
se você quiser não levantar tanta guerra, tira a bandeira de Jerusalém e mantenha de Israel, tira de Israel e deixa de Jerusalém, porque Israel é guerra, Jerusalém é paz. E aí, no fim, nós tiramos as duas bandeiras e preferimos fazer esse trabalho intensamente, sem dar cara para bater, no sentido, para que criar guerra? Já é tanta... Para que criar mais empecilhos para uma pessoa que entra numa igreja cristã? Ela não vai entender aquilo em 5 minutos. Então, você precisa explicar. Então, nós tiramos as bandeiras, mas nós temos um chamado de amor a Sião, de oração, de ofertas, todas as refeições, em todas as casas dessa igreja. Eu sei que você ora por Israel. E estamos debaixo da promessa dos Salmos. Abençoarei os que te abençoarem, orai pela paz de Jerusalém. E nós precisamos praticar da Bíblia, né, do Velho Testamento, dos Salmos, ore pela paz de Jerusalém. E essa semana eu falei, meu Deus, e acompanhando muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas de lá, em tempo real, vendo as coisas acontecendo. Achei assim, a princípio, a medida, o posicionamento do líder judeu, né, do líder de Israel, Netanyahu, achei ele muito ousado. Aquilo à noite acontecendo, Israel está bombardeando o Irã. Meu Deus, o Irã, não dava para bombardear outro país, outro lugar? Porque Irã, para mim, é o que é. Irã é terrorismo, Irã é o financiador do terrorismo mundial. O Irã financia o Hamas, o Hezbollah. O Irã não vai pessoalmente atacar Israel. O Irã é a pior... Não estou falando do povo, tá? Porque os iranianos também estão opressos pelo sistema. Até 79, o Irã era uma terra que vivia aliada aos Estados Unidos. Mas depois da entrada do governo, a partir de 79, de um governo xiita que patrocina terrorismo, eles têm ódio de Israel. Mas eles são aquele pior tipo de ingerência das trevas. Ele age sorrateiramente, fortalecendo forcinhas da maldade, para que então um dia ele possa fazer algo pior. Então, financiando o Hamas, que na verdade são homens comuns, homens, né, que financiaram o Hamas, homens que não fazem parte do povo deles, patrocinando, dando armas para que eles fizessem, por exemplo, um ataque como eles fizeram em 7 de outubro. Mas, dessa vez, eles estavam lá, enquanto Israel está distraída com esses ataques mais próximos, ali nas fronteiras. Um dos nossos amigos, agora essa semana, amigos judeus, falou que o ataque de 7 de outubro não era para ser só aquilo. Ali houve uma confusão no arraial do inimigo, era para ser um ataque por terra, e depois do ataque por terra, eles fariam também ataques aéreos, mas houve lá uma falha no processo, e ficou por aquilo mesmo, e já foi muito horrível, onde milhares de judeus inocentes morreram. Sempre pela conquista da terra. Se você for para lá, não posso em meia hora, agora 28 minutos, te explicar esse contexto, só você entrando lá. Porque quantas vezes eu vi um cenário, eu vi a foto de Israel, de Jerusalém, aquele domo dourado, eu achava aquilo tão lindo. Quando eu cheguei lá e entendi que aquele domo dourado está numa plataforma, numa esplanada, dentro de Jerusalém, que é conquistada, que é tomada aquela terra pelo povo muçulmano, que está ali, naquele lugar, restringindo a entrada dos judeus. Eu falei, mas como assim? Isso aí é o quê? E aí foi se descortinando essa ideia, essa verdade de que um povo está na sua terra, que é o povo judeu, e tem que se submeter ao lugar mais santo que eles consideram da sua terra, que era onde estava o templo, onde eles colocavam a Arca da Aliança, está tomado pelo povo oposto, e eles têm que se sujeitar a orar lá embaixo no muro. Aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, mas como assim?
Aqui, se alguém invadir o Brasil, a tua casa, ou fizer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, a briga por território, assim, não é tão pacífica. Mas lá, existe esse mistério que Deus permitiu, que aquele lugar que é tão santo, fique ali até com esse fato do inimigo estar sentado no lugar mais santo, dele ficar guardado. Porque eles querem Jerusalém, os inimigos. Então, eles, de alguma forma, eles não atacam aquele lugar, porque aquele lugar eles entendem que é a terra deles. Então, eu entendo isso até como uma proteção de Deus, porque ele voltará lá. Aquele lugar é santo, aquele lugar é espiritual, as profecias de Zacarias 14. Então, assim, Jesus veio, ele nasceu judeu, ele viveu judeu, ele morreu judeu, ele ressuscitou ali e ele voltará para lá. Quem? Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que nós louvamos aqui, todos os 20 minutos de louvor, nós falamos dele. A ele que me libertou, a ele que me resgatou. Ele é o leão, o Cordeiro de Deus. Todo louvor nós falamos desse Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. E esse mesmo Jesus é o que está descrito aqui na Bíblia. E esse mesmo Jesus voltará lá para aquele lugar tão distante que hoje está debaixo de uma guerra intensa. Então essas notícias, eu falando com pessoas e a gente vendo as lives, famílias lindas que nós amamos, que já vieram ministrar aqui no altar, tendo que correr para os abrigos. E eles fazem tudo isso de uma forma muito resignada. Eles estão preparados para isso todo o tempo. Eles estão todo o tempo em vigilância, porque aquela terra foi dada a eles oficialmente. E existe uma dúvida mundial de que aquilo não é deles. É uma questão que só quem vai estudar a história bíblica de milhares de anos atrás sabe que aquele lugar tem todas as evidências que sempre foi do povo judeu. Mas as pessoas que hoje, por exemplo, estão lá na Avenida Paulista, fazendo uma defesa pró-Palestina, principalmente os artistas globais, eu estou falando os nomes porque está na mídia, tá? Chico Buarque de Holanda e outros, uma ação pró-Palestina, provavelmente conhece a história só de 10 anos atrás, nunca pisaram lá, não sabem nada de Bíblia, nada de história. Estão ali completamente desinformados, fazendo o trabalho manipulado pelo inimigo das nossas vidas, chamado Satanás. E hoje a manifestação que eles estão fazendo pró-Palestina, na verdade, é pró-Irã. Porque não é acaso, pró-terrorismo, não é acaso que essa manifestação é hoje. Como eles não podem falar viva o Irã, porque aí já é demais. Eles sutilmente fazem uma manifestação pró-Palestina, porque provavelmente o seu filho de 15 anos, não nossos, tá? Os nossos sabem. Muitos adolescentes aí acham que é tudo a mesma coisa. Palestino, Irã, que Israel roubou, que Israel atacou. Eles não sabem nada. E nós lutamos com essa desinformação, mas nós temos do nosso lado a verdade que liberta. Com detalhes, com fatos, com mínimos detalhes, provando tudo isso. Então a gente precisa, como igreja, entrar num tempo de vigilância, atenção. Mais uma vez, estudar bastante as Escrituras e a história, porque hoje nós não estamos falando só de uma guerra espiritual, nem ideológica, nem histórica. Ela é tudo. Se você não souber a história, você não pode, numa discussão, trazer argumentos que convençam essas pessoas que estão aí fora, com aquela echarpe, que para mim parece a casca de uma cobra, que representa o Hamas. É tudo muito simbólico. A gente não sabe, as pessoas não sabem. Ué, mas por quê? Então as pessoas precisam pisar lá, as pessoas precisam estar lá, precisam olhar as evidências, se apaixonar por aquele lugar. E aí, então, nós entramos como bons cristãos
que conhece a verdade, ela te liberta, nós podemos orar por Jerusalém e fazer parte e obedecer à Bíblia. Que todos esses cristãos pelo mundo, que muitos estão atacando Israel, acham que essa parte da Bíblia, orai pela paz de Jerusalém, eles não leem a Bíblia. Então eles têm uma Bíblia, muitos são cristãos. Eu já fui uma cristã, antes da minha conversão, que bem na época daquele filme, A Lista de Schindler, que eu gostei muito, eu tinha amigos judeus, eu tinha na minha família, acho que a gente tem um sobrenome de planta, né? Diz que Arruda vem de uma linhagem de cristãos refugiados. Minha mãe também tem lá algumas evidências no nome dela, na história da família. Por algum motivo, nós tínhamos uma ligação com o povo judeu há muitos anos atrás, antes da minha conversão, e eu me lembro que, quando eu vi a lista de Schindler, aquilo então foi incrível. Eu falei, meu Deus, é isso, esse povo sofreu, esse povo é de Deus. E eu falei com uma pessoa amiga, muito culta, aparentemente, para mim, culta, não era nada. Eu falei, meu Deus, que filme, eu assisti esse filme lindo, eu gostei muito. Você gostou? Que sofrimento daquele povo. Sofrimento? Aquele povo que matou Jesus. Ela era uma mulher muito rica, muito, assim, amiga lá da nossa família. E ela falou, eles mataram Jesus. E nessa época a gente não tinha muito recurso, porque a gente não sabia detalhes. Não sabia que era o plano de salvação. Não sabia nada. Não sabia que ele era judeu e se entregou, porque era o plano de Deus. Então, se você não conhece a história, você não sabe como combater, você não sabe argumentar. E aí, hoje são 30 anos de conversão quase, eu me converti em 94, não, 31 já, meu Deus, 31 já. E a gente ainda está entendendo. Então, quando se fala de Irã, se fala de Pérsia. E Pérsia, você no Velho Testamento, você vê sempre ali disputando, querendo conquistar a terra que não era deles. A gente conhece que tinha até um persa que favoreceu Israel, mas era um povo inimigo. Irã é a Pérsia antiga, isso é provado. Porque muitos nomes que hoje estão na Bíblia, os nomes vão se mudando, os lugares vão mudando de nome, mas a região e o povo é o povo persa. Sempre inimigo de Israel, sempre lutando contra Israel. E essa semana, então, em meio a essas notícias, vendo tudo isso, não sabia nem que eu ia ministrar, orando por Israel, nós orando e vendo aquilo tudo, aquela pergunta que não queria calar para todo mundo, né? E se você olhar as mídias sociais, Jesus está voltando. É a coisa mais fácil para o povo colocar ali. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E fica essa conspiração, né? Essa elucubração. É agora. Quando será? Não, porque... E muitos estudiosos, e aí o Fábio falou para mim essa semana, você viu que estudo incrível que o Lamartine fez? O Lamartine já fez, Pozella, ele fez um estudo muito profundo, há muitos anos atrás, há mais de 10 anos, e ele está replicando esse estudo. Ele tem um dom profético, ele fala de Apocalipse, e aí ele falou sobre a batalha de Gog e Magog. É super legal, anota aí, depois vocês podem ver no YouTube. Ele faz um estudo, ele fez novamente agora, e ontem ele fez uma live. Assim, uma coisa incrível, porque ele falou isso há 10 anos atrás, depois falou há algum tempo, e ontem ele fez uma live, lógico, porque a semana, os conflitos trazem de volta essas verdades e essas palavras proféticas, que essa especificamente está no livro do profeta Jeremias, quando ele fala dessa batalha de um povo... de uma terra, né, contra Israel, que é Magog, e o líder era Gog, e ele dá alguns detalhes de tempo, falando quando isso aconteceria, que povo seria isso, e alguns acham que Magog é o Irã, e o Lamartine fala, não é o Irã. Magog é a Rússia, e ele faz uma explicação super maravilhosa,
maravilhosa de gente que mergulha mesmo, provando que Gog e Magog, que seria a batalha que antecede a batalha final, o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo, que o Irã não é Magog. E ele estava dizendo, algumas pessoas perguntavam para ele na live, mas, pastor, mas a Rússia não financia o Irã, então se Magog é a Rússia, o Irã está atacando. Ele falou, não, porque na profecia, quando a Rússia atacar, será um tempo que Israel estará vivendo uma aparente paz. Então, quando Israel for atacada pela Rússia, isso tudo ele lê os detalhes da profecia. Vai lá ler o livro de Jeremias, você vai gostar. Eu ouvi essa live dele maravilhosa, esses estudos. Israel estaria aparentemente num tempo de paz e seria surpreendida por essa... Como foi surpreendida pela entrada do Hamas? Tipo, alguns falaram, tem uma movimentação lá embaixo, tem uma movimentação lá em Gaza. Não, não é nada, não é nada, não é nada. E quando foram ver, era um Shabat, eles estavam tranquilos. Eu saí de lá naquele dia, eu saí em 7 de outubro de Israel, estava uma paz, a cidade estava linda, cheia de turismo. Então Israel estava vivendo um tempo maravilhoso, e dessa forma será o ataque final. Um tempo de distração, um pouco. E aí, voltando agora então, vindo aqui para o Brasil, para São Paulo, para a Igreja El Shaddai, para a tua cadeira aí, o que tudo isso tem a ver com a gente? É tão longe. No máximo a gente vai querer pesquisar, será que um míssil atômico atravessa o oceano e cai aqui em São Paulo? Ah, não? Ah, então tudo bem. Porque, na verdade, as pessoas, nós estamos muito preocupados com a nossa vidinha, né? Ontem, Israel sendo atacada, numa batalha que é profética e antecede o final dos tempos, que a gente não sabe quando. Eu vou falar agora, em 15 minutos, sobre Mateus 24 e 25. E a igreja, sem problema nenhum, não é uma crítica. Eu estava aqui num café de pastores, louvando ontem também. À noite a Rede One estava aqui. Tal. Mas muitas igrejas ontem, eu estava tão engraçado, porque quando você mergulha num estudo e começa a refletir sobre ele, parece que tudo fica mais engraçado, ou melhor, tragicômico. Israel sendo atacada e as igrejas fazendo festa caipira. É um mês, todo mundo. Esse ano nós não faremos festas de junho, julho. Esse ano a gente mudou um pouco a agenda. E aquilo foi me dando um nó. Por quê? Porque a igreja, de certa forma, não está entendendo que esse tempo que está acontecendo lá é o que a gente vive falando. Ele virá, soberano em poder. A nossa fé e a nossa ligação com essa história fica meio romântica, meio teatral, meio como mais um estilo de vida do que realmente um posicionamento profético. De quem nós somos nessa fila desse pão. Quem é a igreja de Cristo nessa hora? Talvez todas as igrejas de Cristo devessem ter estabelecido na terra um jejum. E começar a fazer guerra e oração. Mas as pessoas ainda ficam meio, não, mas será? Já teve tanta guerra lá, eu não sei exatamente. E nós não sabemos quando será o tempo do fim. Faz tempo que os discípulos de Jesus não sabem o tempo do fim, há muito tempo. Inclusive essa pergunta, gente, de que quando será o fim? Alguns discípulos puderam fazer pessoalmente para Jesus. Você já pensou, pastora Ana? Falar, Jesus, quando vai ser o fim? Me conta aí para eu já me preparar. E ele não falou. Por que ele não falou? Porque você já pensou se nós soubéssemos que ele ia voltar no dia 7 de setembro? Ele vai voltar. Eu estou sabendo. Se na nossa
fome por ciência e exatidão, a gente tivesse certeza que Jesus voltaria no dia 7 de setembro, ou 10, ou 12. Já ia ter um monte de gente falando, pô, semana que vem, uma semana antes eu dizimo. Uma semana antes eu paro de adulterar. Pensa assim, será que alguma coisa na tua vida ia ter que mudar? Se você soubesse o dia, a hora, a resposta certa deveria ser, não, nada. Minha vida está... Lógico que eu sou, como qualquer ser humano, tenho falhas, mas eu creio que o que eu tenho feito, eu acho que eu estou me preparando para essa volta. Então ele falou para os discípulos, quando eles perguntaram ali em Mateus 24, 3, ele estava há uma semana de se entregar. Ele ia para a cruz. Depois de uma semana desse trecho aqui de Mateus 24, ele estava dizendo assim para os discípulos. Eles se aproximaram, Jesus mostrou os edifícios do templo, e Jesus lhe disse, vocês não estão vendo essas coisas, toda essa construção? Na verdade, vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Já se cumpriu isso, tá? E ele, estando ali assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele fala, vocês não vão ouvir de guerras, rumores, tal, e começa a dar sinais de que sempre que tem um terremoto, a lua vermelha, a lua de sangue, o terremoto, sempre, olha que sinais, tudo é sinal. Ele nos deu sinais, mas ele não deu a resposta. E aí, depois dessa passagem tão conhecida de Mateus 24, onde ele fala, e você vai ler, porque são muitos versículos, ele vai até o versículo 51, ele vai falando sobre esse tempo do fim, coisas que aconteceriam, posturas das pessoas, e no final, acho que devia estar tão complexo, que ele falou, vem cá que eu vou contar uma parábola para vocês. Aí ele vai para aquela fala simples, que são as coisas que eu mais gosto, porque eu gosto de palavra que me faz sair delas com uma autorresponsabilidade e algo prático e simples para eu realizar. Às vezes as coisas são tão... Se você for ouvir essa questão aí de Gog e Magog, as batalhas, o Armagedon, o Apocalipse... Gente, eu já li, reli, ouvi. Eu nunca sei se a igreja vai antes ao arrebatamento ou vai depois. Ou se Jesus vai reinar um ano com a igreja ou sem a igreja. Sabe por quê? Não entra na minha mente brilhante. Porque não importa. Os detalhes não importam. E nós vamos viver isso. Eu creio que não na nossa geração. Também não me arrisco a dizer mais nada. O importante é se preparar para tudo isso. Porque se Jesus não falou exatamente o dia, a hora, era porque a gente não precisava saber. Ele deu alguns sinais. E aí, em Mateus 25, ele fala, olha, gente, eu vou contar uma história aqui, vocês acham que vão me entender melhor. Olha, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Presta atenção que isso é depois de Mateus 24, quando ele dá muitos sinais dos finais dos tempos, que é o que está todo mundo aí fora pensando, será que chegou a hora? E agora, será que eu vou pisar em Israel mais uma vez? Ou vai ser o fim? Ou Jesus vai voltar semana que vem? E aí, no Mateus 25, ele fala, olha, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Algumas traduções falam azeite extra. A revista atualizada e a King James fala levando azeite consigo. Algumas traduções mais novas, tipo a NVI, por exemplo, fala azeite extra, mas não interessa. Algumas não levaram azeite ou azeite extra. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram, e à meia-noite ouviu um grito, eis que o noivo vem, saía-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. Vamos ler aqui na mesma versão. E prepararam as suas lâmpadas, pode continuar.
E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Pode continuar. Mas as prudentes responderam não, para que não falte para nós e para vocês. Ide antes aos que o vendem e o comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade só vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Por aí tá bom, se você quiser continuar lendo. Depois ele fala dos talentos e fala ele fala 3 parábolas nessa hora maravilhosas para esse tempo, para que nós possamos refletir do nosso papel como igreja. É muito profundo, gente. Se a gente não estudar a Bíblia, a gente vai viver uma vida como pior do que lá fora se a gente estivesse no mundo, porque no mundo você ainda, parece que é tudo mais fácil. Na igreja é renúncia, na igreja é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E se você não se embasar para essa vida de renúncia, santificação, de entrega, de antítese para o mundo, de fazer coisas que o mundo nunca vai entender, se você não tiver com a sua lamparina cheia de óleo, e muito óleo, porque o tempo de espera pode ser muito grande. E no tempo de espera, todo mundo se cansa e descansa. As 10 virgens, todas dormiram. Não fala que as 5 ficaram lá acordadinhas, espertas. Todas esperaram o noivo. E depois, se você for estudar sobre o casamento do qual ele está falando, é um casamento que tem a ver com a cultura judaica. O noivo estava preparando tudo para então ir surpreender a noiva no grande dia. E ele era acompanhado por virgens que levavam-no até a noiva. E, em geral, ele chegava para buscar essa noiva escolhida, que às vezes estava em tratativa com os pais, os dotes que iam ser dados, e de repente o noivo aparecia. E ele era conduzido por essas virgens com suas lamparinas para o grande dia. E todas ficaram esperando, e às vezes demorava para esse noivo vir. E elas não sabiam a hora que ele ia chegar. E ele fala que ele chegou meia-noite, era uma chegada, não podia chegar às 10 horas da manhã, estava todo mundo arrumadinho já. Não, meia-noite, então todo mundo ficava numa espera meio vigilante. Então, o problema não é que no tempo de espera nós não temos... O tempo de espera às vezes faz a gente precisar descansar. O sono pode vir, um sono para a saúde, um sono para... refrigério, não é aquela visão de autotortura que a igreja precisa ficar passando dos seus limites. Não. Viva uma vida boa aqui, mas prepare-se. A diferença entre as que dormiram sem azeite e as que dormiram com azeite é que as que descansaram, porque era lícito, era bom, estavam cuidando, estavam fazendo algo que... Elas tinham unção, elas tinham óleo, elas tinham santificação, elas tinham... Quando está falando de azeite na Bíblia, é sempre algo de poder que vem diretamente de Deus. Pega o azeite, unge o enfermo. Sempre o azeite é a matéria-prima para coisas poderosas de Deus acontecerem. E essas noivas, elas tinham vida de oração, elas tinham entrega, essas que tinham... o azeite, e as outras não. Aí na hora que o noivo chegou, me dá um pouco do seu. Não dá, porque se a gente der do nosso, não vai ter nem para nós, nem para você, e ninguém vai chegar lá. Então isso mostra que a responsabilidade, nossa responsabilidade como igreja é muito individual. Eu não posso me respaldar na unção do Fábio e falar, ele é tão santo, ele faz tudo bonitinho. Quando Jesus voltar, em qualquer momento de necessidade, amor, dá um pouquinho de óleo aí. Ele vai dizer assim, Clau, se eu der para você, você vai dar, né? Lógico. Dá um pouquinho da tua fé, das suas semeaduras, da tua unção. Clau, não vai dar, porque se eu te der,
talvez nem você nem eu possamos chegar lá. Olha que coisa dura. Porque é totalmente... eu estou na igreja El Shaddai. Eu falei de mim com meu marido, porque ele é o líder. Então a gente às vezes acha que estar dentro de uma igreja sentada num lugar santo e bom, já garante tudo. Não, é tudo individual. E você pode olhar para isso e pensar, fim do mundo, nem vai ser no meu tempo. Não, mas isso está falando a respeito também das conquistas nessa terra. Tem muita coisa, gente, que a gente deixa para depois. Deixa para depois, eu já vou na igreja, já faço tudo bem. Vir à igreja não é sobre você receber de Deus, é o que você está dando a mais. Qual é o azeite a mais que você vai dar para Deus? Mas eu já vou. Olha, eu vou em domingo de ceia. Imagina, eu vou lá, louvo. Maravilhoso. Mas não é sobre você vir e receber. É sobre pessoas que precisam que você venha para acolhê-las. A igreja é um organismo onde você precisa estar aqui, não para receber. Você vai receber também. Mas para dar. Para compartilhar trabalho. Compartilhar recursos, compartilhar sono que você pode não ter para cuidar de alguém, os seus dias da semana. Mas não existe trajetória de cristão. Já fiz muito, vou desacelerar. Não tem desaceleração, tem aceleração. A notícia para nós, não tem aposentadoria de pastor? Só depois que você fizer tudo direitinho a nível de trabalho, mas a sua vida, no sentido de trabalhar para Jesus, você pode sair de uma vida pastoral, você já chegou no alto patamar, você vai ser depois conselheiro de alguém, você vai ministrar pessoas, ainda que você não esteja aqui nesse lugar, você vai estar no campo, sendo mentor de alguém, sendo uma pessoa que se derrama pela sua experiência, sendo aquele pastor sábio que as pessoas vão ouvir. E todos nós como cristãos, enchendo a nossa lamparina para esperar a vinda dele. Nos abastecendo disso. Tudo a gente deixa para depois, às vezes, é dentro da nossa casa. Eu vi uma pregadora falando sobre isso, maravilhosa. Falando que como é que você vai estar preparado nessa organização, nesse planejamento para o futuro, espiritualmente falando, se você não consegue cuidar da sua saúde física. Se você não... Por exemplo, eu tenho 60 anos. Hoje eu penso assim, puxa, se eu tivesse começado a fazer coisas com 30 anos, hoje eu poderia estar colhendo as coisas dos meus 30 anos. Porque em algum tempo, parece que o tempo nunca vai chegar. É incrível, mas tem um tempo da vida que você acha que aquele tempo nunca vai chegar. E isso também é dessa forma que Jesus deixou para a igreja. Vocês não sabem quando vai chegar, mas vai chegar. Então, vai chegar a idade? Vai chegar a velhice. Você tem a sensação que não vai, mas chega. Aí quando chega, você precisaria ter óleo. Tá uma onda aqui na equipe pastoral, todo mundo fazendo academia, ginástica. Podia ter sido há 20 anos atrás ou 30. Imagine as pastoras aqui, tudo sarada. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês, para a gente encerrar, nesse tempo de conflitos, é vigiem. Levantem-se em oração. Mas eu não tenho tempo para orar. Ora no seu carro por Israel. Ora no seu carro pela sua vida, pela sua santificação. Não é para amanhã, gente, isso é para hoje, é para agora. Se você precisa na sua vida fazer ajustes, perdoar alguém, é hoje. Nós tivemos um encontro de casal a semana passada, parece que já passou 20 dias depois disso. Já fiz tanta coisa. Nós falamos de perdão e ressentimento. Tem pessoas que precisam perdoar, mas não é um dia, eu vou orar, vou pedir, é hoje. Pessoas que não caminham porque ficam esperando o dia. E, de repente, o noivo chega.
surpreendentemente, à meia-noite, te chama e você está lá com o coração cheio de mágoa. Você está lá com a lamparina vazia e você não vai. Ele vai falar assim, põe o último versículo dessa passagem de Mateus que a gente leu. Vocês vão procurar aí. Eu acho aqui, peraí. Ele fala, vigiai, pois, porque não sabeis o dia em que o Filho do Homem há de vir e nem a hora. Então, hoje a gente tem que sair daqui, para encerrar, com uma decisão de ter uma vida como igreja, se preparando para tudo. Não é só para a vinda de Jesus. Ah, nem sei, deixa lá eles resolverem. É para tudo. E quem dirá também, se depois dessa grande guerra lá, esse momento, a gente não sabe. Agora não é a Rússia, mas isso pode desencadear uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial. E a Rússia, com todo o seu poder, entrar nessa guerra. E aí as coisas vão se desencadeando, a gente sabe o que é uma guerra mundial e como as coisas vão se abalando. A gente está aqui no Brasil com um governo que não é... Enfim, nem vou falar de governo para a gente não... E as coisas já são difíceis. Imagine uma terceira guerra mundial. Então a gente precisa estar bem preparados. E nós somos a igreja de Cristo. Que Ele virá nos buscar. Nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Vocês têm ideia disso? Ah, apóstola, estava tão boa essa pregação. A senhora estava tão inteligente, tão sábia, falando de dados históricos, falando de arrebatar. Nós vamos voar. A Bíblia é uma só, você tem que acreditar em tudo. Não é só no que você quer. Então diga assim, Senhor, eu estou preparada como igreja para o sobrenatural. Que a minha vida seja muito mais do que uma expressão humana da minha fé. Mas que a minha vida seja um testemunho diário que impacte pessoas. Nós precisamos com a nossa vida impactar as pessoas. Às vezes a gente luta tanto para falar para as pessoas sobre Jesus, é tão difícil. Vamos falar, Senhor, nos dá uma unção sobrenatural. Nós queremos ter esse azeite que a gente vai se aproximar de pessoas e elas vão muito além do que eu sou, do que eu possa saber. Vai ser uma unção que vai alcançar pessoas. A gente precisa trabalhar para trazer pessoas para esse universo de aconchego, que é a presença de Deus e de certeza de que Ele virá nos resgatar. Isso traz uma tranquilidade, porque não é um egoísmo, é uma conquista. Problema deles, eu sou igreja, comigo, com a minha casa, é proteção. Porque você está pagando o preço. Você se preveniu. Não é porque você é egoísta, mas toda semente de renúncia e preparação, ela tem uma colheita de benefício. Então não é sobre, você quer ir para o inferno, você vai, e eu vou para o céu. Não é uma coisa segregativa e de orgulho, é uma verdade. Quem vai para o céu? Não é hoje, tá, gente? Ninguém vai morrer hoje, não. Nós vamos viver muito ainda. É sobre isso. Então, que sejamos as noivas atentas. Quando você vir uma notícia, quando você for comentar um post, comente com palavras proféticas. Israel, oramos por você, oramos pela paz. Libere palavras. E eu queria, para encerrar, te convidar a ficar em pé nessa hora, antes de fazer o apelo, convidando os novos para virem para frente. Queria que nós levantássemos agora uma oração, um clamor para Israel. Não sei onde ela está, no mapa, não sei para que lado está Israel. Alguém tem uma bússola aí? Eu não sei onde está Jerusalém. Mas vamos estender as nossas mãos, fazendo uma oração, movimentando a nossa mão, movimentando. Paulinho, toca um Shalom Jerusalém, se você sabe. Amém. Feche os seus olhos.
Nós somos uma multidão, gente. Nós somos quase 1000 pessoas. Nós vamos orar por eles. Senhor Jesus, grande El Shaddai, deste altar, nós levantamos a nossa mão e fazemos uma oração por Sião, aquele lugar onde nós dançamos, nós celebramos, nós recebemos tantos milagres ali, Senhor, pessoalmente, e trouxemos tantos milagres para nossa família El Shaddai, tantas pessoas abençoadas pelo poder que há na fé em Ti, pelas conquistas de Te adorar, de amar o Teu povo, Senhor. Então, nós aqui, deste lugar, ó grande El Shaddai, nós oramos pela paz de Sião, neste dia. Tantas famílias ali que estão nessa hora, sem entender exatamente o que vai acontecer, mas que tem a sua fé depositada no Senhor. Que todo esse conflito cesse, Pai. Dá ao Netanyahu e toda a força de defesa dos exércitos de Israel sabedoria do alto, para que estrategicamente eles possam agir com destreza e com a condução através do Teu Santo Espírito, Pai. Também oramos pelo povo iraniano, pelo povo da Palestina. Essas famílias estão sendo dizimadas. Tem misericórdia deles, Pai. Faz com que esse momento entre Irã e Israel deponha esse governo atroz do Irã. Que haja uma revolução dentro das terras do Irã. E eles possam se levantar, e eles possam depor esses homens perigosos, enviados do mal para fazer mal, não só para o Teu povo, mas para toda a terra, Senhor. Nós cremos e pedimos, Pai, nos dá peso de intercessão nesse tempo e nos dá um espírito de vigilância, que nós sejamos a igreja e a noiva que o Senhor sonha, que o Senhor tem no coração e que o Senhor virá buscar. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Que você e eu possamos nos comprometer com isso. Amor, você pode subir aqui? Vocês podem sentar por enquanto, eu vou só fazer um convite aos novos. Depois nós já vamos ceiar. Não sei quem está vindo pela primeira vez, a igreja El Shaddai. Tem alguém novo aqui? Amém. Eu gostaria de fazer um convite, ele também está aqui na Bíblia. Nós falamos de Jesus, nós falamos tantas coisas talvez complexas, né? Mas a verdade que eu quero que vocês novos saibam é que Jesus morreu por vocês na cruz. Esse é o plano de salvação, Ele é bom, Ele morreu para que todos os seus pecados fossem perdoados. E esse benefício desse sacrifício, desse plano perfeito de Deus, Ele começa a ter poder na nossa vida, quando nós fazemos uma oração, entregando a nossa vida nas mãos dEle, declarando que nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que veio como homem e morreu e ressuscitou em nosso favor. Então queria convidar vocês novos a fazer essa oração comigo, se vocês quiserem, porque essa oração, ela abre uma porta de acesso a um reino espiritual. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Então, tem mais alguém novo aqui desse lado? Eu vi alguém ali. Se vocês quiserem, façam comigo essa oração, que eu vou conduzi-la como a Bíblia nos orienta, amém? Diga assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero declarar com a minha boca, crendo no meu coração, que Jesus Cristo, Teu Filho, veio a este mundo como homem, mas sendo Deus, para morrer por mim e me dar a salvação eterna. Jesus Cristo, a partir de hoje, eu declaro que Tu és o meu Senhor, meu Salvador
e meu único Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem fez essa oração, ainda que simples, pela primeira vez, levanta a mão assim. Você, corre aqui na frente rapidinho, que eu quero orar por vocês. Rapidinho, sem constrangimento. Já é o posicionamento dessa igreja que se santifica, que quer mais, que não é morna, que não está dispersa. Aqui, isso. Amor, vem cá comigo. Me empresta teu óleo aí um pouco. Ele é mais ungido que eu, gente, é meu marido. Você não quer falar para eles quantas coisas lindas aconteceram com eles? Amém. Que gente bonita, amém. Gente salva num dia como esse. Olha essa maravilha desse bebê. Fala, amor. Quando nós decidimos, né? O que vocês fizeram agora, uma oração consciente, decidindo colocar a fé que cada um tem de forma particular na pessoa de Jesus. Às vezes a gente acredita em muita coisa, muitos deuses, muitas filosofias, muitos caminhos, mas quando a gente pega essa nossa fé que está dispersa, que está difusa, distribuída entre muitas pessoas e coisas, e coloca só em Jesus, nessa hora de fato, a gente entra numa conexão perfeita com Deus. Aí a gente conhece o verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus e a terra. E a partir de então Ele passa a ser nosso Pai, nosso amigo, nosso ajudador. Ele passa a habitar dentro de nós e as coisas começam a mudar na nossa vida. Amém? Você não está sendo convidado para uma religião. Você está sendo convidado para um relacionamento com Deus que vai produzir transformação na sua vida. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai saber quais são as melhores decisões a tomar na sua vida. E você vai, com essa conquista, com essa transformação, ajudar também pessoas da sua família. Amém? Então vou orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas, das quais o Senhor decidiu, nesse dia, ter misericórdia, perdoando os pecados deles, dando a eles, Pai, o teu Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, vem habitar o coração de cada um deles, a partir desse momento, que por meio dessa oração, confessando Jesus como o único Senhor da vida deles, eles passem a partir de hoje a serem governados não pelo mundo, pelo maligno, nem pela vontade da sua própria carne, mas que a partir de hoje cada uma dessas vidas saia daqui sendo guiada pelo teu Espírito Santo, e que a tua paz, o teu amor, a fé, que é um dom maravilhoso, possa estar presente na vida deles, norteando os seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, para que em tudo a vida deles seja, meu Deus, santificada, transformada pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo cada uma dessas vidas com a capacidade de serem pessoas cheias do Espírito Santo, que eles possam naquele dia serem encontrados como os que guardaram dentro de si a unção. Eles não estarão com as suas vasilhas vazias, mas eles estarão cheios do teu Espírito Santo para terem um encontro definitivo com o noivo Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu oro abençoando a vida, a família e o futuro deles, pedindo, Pai, que o Senhor faça deles verdadeiros discípulos de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Querem isso para vocês? Só dizer amém. 3 coisas aconteceram. Jesus perdoou os pecados de vocês, não está mais de mal com vocês. Podem pedir para Ele o que vocês quiserem. Quando forem pedir para Ele o que vocês precisam, o que vocês querem que Ele faça, peçam em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é a senha do céu. O nome de Jesus traz as respostas. Amém? Pai, eu preciso de um emprego, em nome de Jesus. Pai, eu preciso de paz, em nome de Jesus. Pai, eu preciso de que acabe essa confusão aqui na minha família. Está todo mundo brigando, eu quero paz na minha família, em nome de Jesus. A paz vai brotar ali, amém? As pessoas vão se perdoar, vão ficar bem. Então, o nome de Jesus traz as respostas. E a última coisa, que quem aceita Jesus passa da condição de criatura para filho. E como filho, ganha de presente uma nova família. Uma família onde tem amor de verdade. Que não é o amor dos homens por vocês, mas é o amor de Jesus por cada um de vocês. Jesus te conhece e Ele te ama. Quer conhecer esse amor?
Dá uma olhada ali atrás, ó. Quem pode dar um aplauso a Jesus por tantas almas, por tantas vidas salvas? Ali, ó. As pessoas que fizeram essa oração hoje e quiserem acompanhar aquele rapaz, levanta a mão, pastor Wilson. Ele vai acompanhar vocês ali, vocês vão ganhar um presentinho. Nós vamos anotar os seus pedidos de oração. Depois vocês voltam para cá. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E eu quero consagrar aqui os elementos da ceia. Você me ajuda, meu amor? Pegar aqueles elementos da ceia ali. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos a Ti os elementos da ceia do Senhor, os elementos que, segundo a Tua ordenança, representam o Teu corpo partido, ferido naquela cruz, para que hoje nós desfrutássemos de integridade espiritual, emocional e física. Nós Te agradecemos por este suco de uva que representa o Teu sangue derramado em favor do perdão dos nossos pecados, em favor da nossa salvação eterna. E nós consagramos a Ti esses elementos, dizendo: se através deles o Senhor fez uma aliança conosco, nós estamos aqui Te adorando, nós estamos aqui na Tua presença Te dizendo: nós também cremos em Ti e temos uma aliança contigo, Senhor. Por isso nos guarda, nos livra de todo mal, nos vivifica, nos desperta do sono espiritual, nos livra, Senhor, de toda a distração que o mundo tenta lançar sobre nós. Não permita que nós estejamos vivendo uma fé superficial, mas que a nossa entrega ao Senhor, em amor, em fé, em dedicação, em compromisso, possa ser completo, Pai. E dessa forma, nós e a nossa casa, possamos nós não só desfrutarmos da salvação eterna, mas possamos servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esses elementos são santos ao Senhor. Vou colocar aqui. Eu vou pedir que os pastores sirvam agora a igreja. Nós vamos aqui servir os adoradores no altar. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor, e a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu
salvo pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse é um momento de autoexame, de nós avaliarmos como nós temos nos relacionado com Deus, como nós temos nos portado diante de Deus. E é um momento não só de arrependimento, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, mas é um momento onde nós devemos também experimentar o amor dele, saber que ele é um Deus de misericórdia, um Deus que não veio a este mundo para nos condenar. Se arrependa, mas não carregue culpa. Se arrependa e confesse seus pecados diante dele, mas acredite no seu perdão. E tome posse desse perdão, porque o perdão dele para você é fruto do amor que ele tem por você. O amor de Deus pela sua vida é maior do que os seus pecados. Então simplesmente fale com ele agora, peça perdão por todos os seus maus pensamentos, pelas suas palavras contrárias à sua vontade, pelas atitudes que você sabe que o desagradam, e às vezes pela falta de atitude, porque uma das coisas que entristece muito a Deus é a indiferença, é a nossa falta de fé, é o fato de nós não nos esforçarmos para estarmos com Ele. Então nessa hora coloque tudo isso diante dele, se arrependa, mas também tome posse do perdão. Faça a sua oração agora. Senhor Jesus, todas as notícias que vêm do mundo nos assustam, trazem ao nosso coração temor, mas por outro lado sabemos que por conta do seu amor, ainda que os montes se abalem, ainda que guerras aconteçam, o Senhor é fiel e poderoso para nos guardar, para nos proteger, para livrar a nossa alma do mal. E nesta manhã de ceia tão preciosa, tão maravilhosa, nós declaramos o nosso amor por Ti, te pedimos perdão por todos os nossos pecados, iniquidades e transgressões, os pecados dos quais temos consciência, e também aqueles que cometemos, Pai, por ignorância, por desconhecimento, pedindo que o poder que há no sangue de Jesus venha purificar as nossas vidas, venha nos reconduzir ao caminho,
possa produzir na nossa vida transformação na direção daquilo que o Senhor espera de nós. Se temos ficado paralisados, se temos nos desviado, nos reconduz ao caminho, Senhor. Nos leva à prática do verdadeiro amor, da verdadeira fé. Nos leva a uma vida de compromisso e vigilância contigo e diante de Ti, em nome de Jesus. E nos conceda agora sermos fortalecidos no nosso espírito, em toda a nossa alma e ser, por meio da ceia do Senhor, porque fazemos isso declarando diante do mundo espiritual a nossa fé em Ti, o senhorio de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Nós declaramos que temos uma aliança que foi feita através do Seu corpo ferido naquela cruz e do Seu sangue derramado em favor de nós. Se o Senhor fez essa aliança conosco, a nossa presença aqui hoje te diz: nós também, Senhor Jesus, por sermos Teus discípulos, temos uma aliança contigo, em nome de Jesus. Amém. Podem comer do pão, queridos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Obrigado, Senhor, porque este cálice representa a vitória do Teu sangue sobre os nossos pecados, a vitória do Senhor sobre os nossos inimigos. Obrigado, Pai, porque este cálice celebra a vitória do Senhor em cada área das nossas vidas, e por isso somos santos, por isso somos libertos, por isso somos abençoados, e queremos ser também nas Tuas mãos uma bênção. Então, Pai, nos fortalece, nos vivifica, nos unge com Teu óleo santo. Enche, Senhor, o nosso cálice a ponto dele transbordar. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Beba desse cálice, ele tem gosto de vitória. Fui salvo pelo Dê um sangue. grito de júbilo a Ele! Fui curado pelo sangue. Nós te amamos, Senhor Jesus! Fui liberto pelo sangue. Fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Antes de dar a bênção para você, eu tenho 2 recados importantes. No culto de domingo que vem, uma pessoa lá de Israel, um professor de história, um homem cristão, muito ungido por Deus, vai estar aqui. Ele veio de Israel, está conosco aqui no Brasil, e ele vai ministrar aqui mais sobre este conflito, mais sobre toda a realidade profética que existe por trás dessas coisas que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Então, eu, se fosse você, não perderia o culto do domingo que vem, amém? Esteja aqui, que vai ser uma bênção. E daqui a 2 semanas, essa igreja vai estar muito mais cheia do que ela está hoje, porque nós vamos ter aqui o culto do fruto fiel. E aí, todos os celularizados devem estar aqui, porque as pessoas que estão numa célula, elas estão já inseridas num processo de discipulado. E uma das coisas que nós devemos incitar os discípulos a fazer, aconselhar os discípulos a fazer,
é não ficarem vivendo uma vida só de célula, mas elas virem adorar a Deus aqui no culto ao Senhor. Amém? Se você é um líder de célula, que você tem uma vida de célula e uma vida de adoração no culto de domingo, os seus discípulos devem caminhar nas tuas pegadas. Os seus discípulos devem ser ensinados da importância de estarem aqui no culto ao Senhor. Amém? Porque a reunião lá na célula é uma reunião com o líder de célula, é uma reunião com uma parte da igreja, uma pequena parte da igreja que é a célula. Mas aqui nós nos reunimos com Deus. Aqui nós adoramos a Deus. Aqui você não tem um foco voltado para a pessoa que está do seu lado. Você está conectada no altar, adorando aquele que vive e reina para sempre. Então o culto é muito importante. E no culto do Fruto Fiel, todos os que são discípulos, todos os que estão nas células precisam vir à igreja. Amém? Fale isso, ministre isso. E nós vamos ter um convidado internacional chamado Brandon Cormier. Ele virá direto do Descende, que vai estar acontecendo lá Voz de Sião, perdão. Ele veio para a conferência Voz de Sião, e dessa conferência em Recife, ele vai estar vindo aqui para a Igreja El Shaddai, no culto do Fruto Fiel, daqui a 2 semanas. Então, na semana que vem, vamos ter um professor judeu, pastor judeu, e na outra semana, mais um convidado internacional, falando sobre as grandezas do reino de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter vindo. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as obras das suas mãos, sobre o seu ministério e sobre todos os santos, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Nós te amamos. Uhul! Glória a Deus.